Bem-vindos ao nosso canal de finanças. Sou o Edi e hoje vamos explorar o primeiro princípio da prosperidade discutido por Harv Eker. O princípio é o seguinte: pessoas com mentalidade de escassez acreditam que as coisas simplesmente acontecem em suas vidas, enquanto pessoas prósperas acreditam que têm o poder de criar suas próprias vidas. Se você deseja alcançar riqueza, é fundamental acreditar que está no controle de sua vida, especialmente de sua situação financeira. Caso contrário, você está arraigado na crença de que tem pouco ou nenhum controle sobre seu próprio destino, incluindo seu sucesso financeiro. Você já notou como aqueles com dificuldades financeiras costumam gastar consideráveis somas em jogos de loteria? Eles realmente acreditam que a fortuna cairá do céu quando os números sorteados corresponderem aos seus. Muitas vezes, eles passam horas grudados na tela da televisão, esperando ansiosamente pelos resultados, na esperança de que a sorte finalmente os favoreça. Claro, todos desejamos ganhar na loteria de vez em quando, até mesmo os ricos, mas eles não gastam uma parte significativa de sua renda em bilhetes de loteria. E isso não é sua principal estratégia para construir riqueza. Você deve acreditar que é o arquiteto de seu próprio sucesso, que você influencia sua própria mediocridade e que você está encarregado de sua própria jornada rumo ao dinheiro e ao sucesso. Conscientemente ou não, tudo se resume a você. Em vez de assumirem a responsabilidade por suas vidas, as pessoas com mentalidade de escassez preferem se ver como vítimas. Uma característica típica desse padrão de pensamento é a tendência a culpar os outros. Um pensamento comum é: coitado de mim. De acordo com a lei da intenção, isso é exatamente o que as vítimas atraem para si. Carência. Observe que foi dito que elas se veem como vítimas, não que realmente o são. Na minha opinião, ninguém é uma vítima real. As pessoas adotam essa postura porque acreditam que isso lhes trará algum benefício. Falaremos mais sobre isso em detalhes posteriormente. Então, como você identifica alguém que está se colocando no papel de vítima? A resposta é: uma vítima deixa 3 pistas claras. Vamos examinar a pista número 1 da vítima: culpar os outros. Quando se trata do motivo pelo qual não são ricos, as vítimas são mestres no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue culpar sem nunca olhar para si mesma. Para elas, isso pode ser divertido, mas não é tão agradável para quem está por perto. Afinal, quem está próximo dela acaba se tornando um alvo fácil. A vítima culpa a economia, o governo, o mercado de ações, os corretores, o setor em que trabalha, o chefe, os colegas de trabalho, os gerentes, os diretores da empresa, o serviço ao cliente, o departamento de entregas, o cônjuge, o parceiro de negócios, Deus e, claro, os pais. A culpa sempre recai sobre outra pessoa ou algo externo. O problema nunca é ela mesma. Vamos agora para a pista número 2 da vítima: a constante busca por justificativas. Quando não estão culpando alguém, as vítimas procuram racionalizar ou justificar sua situação dizendo algo como: o dinheiro não é tão importante assim. Pergunto a você: se dissesse ao seu parceiro ou parceira que eles não são tão importantes, acha que continuariam com você? Provavelmente não. Pois é, o dinheiro também não ficaria. No entanto, muitas pessoas nos seminários do Harv dizem coisas como: bem, o dinheiro não é tudo. Harv olha diretamente para elas e responde: você está com dificuldades financeiras agora? Geralmente elas evitam o olhar, ficam envergonhadas e dizem algo como: bem, no momento estou passando por alguns problemas financeiros, mas... Harv as interrompem: o problema não é apenas agora. Você sempre teve dificuldades financeiras, não é verdade? Nesse ponto, elas normalmente concordam e voltam para seus lugares, mais dispostas a ouvir e aprender, percebendo finalmente como esse pensamento afetou suas vidas. É claro que essas pessoas estão enfrentando desafios financeiros significativos. Você teria uma moto se ela não fosse importante para você? Provavelmente não. Teria um animal de estimação se ele não fosse importante para você? Definitivamente não.
Da mesma forma, se você acredita que o dinheiro não é importante, simplesmente não o terá. Vou ser direto. Qualquer pessoa que diga que o dinheiro não é importante não possui dinheiro algum. Os ricos compreendem a importância do dinheiro e seu papel na sociedade. Aqueles com mentalidade de escassez validam sua própria falta de prosperidade com comparações irrelevantes. Dizem coisas como: o dinheiro não é mais importante que o amor. Essa comparação não faz sentido. O que é mais importante? Seu braço ou sua perna? Ambos têm importância. O dinheiro é essencial em áreas onde produz resultados e insignificante onde não é necessário. Embora o amor seja fundamental em muitos aspectos, esse sentimento não constrói hospitais, igrejas ou casas, nem coloca comida na mesa. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Se você ainda acha que o dinheiro não importa de alguma forma, é provável que não esteja indo bem financeiramente e continuará assim até eliminar esse pensamento negativo de sua mente sobre dinheiro. Agora, chegamos à pista número 3 da vítima: a reclamação constante. Reclamar é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza, sem dúvida alguma. Por quê? Tenho uma profunda crença na lei universal que diz: aquilo em que você se concentra expande. Lembra do que diz Jesus? Onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Quando você reclama, no que está se concentrando? Nas coisas que estão certas ou nas que estão erradas em sua vida? Obviamente, você se concentra no que está errado. E como aquilo em que você se concentra se expande, você só atrairá mais do que está indo mal. Muitos professores de desenvolvimento pessoal falam sobre a lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante. Isso significa que quando alguém reclama, na verdade está atraindo coisas negativas para a sua vida. Já notou como a vida das pessoas que vivem se queixando costuma ser difícil? Parece que tudo o que poderia dar errado acontece com elas. Elas dizem: é claro que eu reclamo. Veja como minha vida é um caos. Agora, com o conhecimento que possui, pode explicar: não, é exatamente porque você reclama que sua vida é um caos. Isso nos leva a outro ponto importante. Você deve fazer um esforço consciente para evitar pessoas que vivem se queixando, porque a energia negativa delas pode ser contagiosa. Muitas pessoas adoram se aproximar dos reclamões para ouvi-los, porque estão esperando sua própria vez de reclamar. Você acha que isso é ruim? Espere até ouvir o que aconteceu comigo. Aqui está uma tarefa para você, e prometo que será uma grande oportunidade de mudança em sua vida. Desafio você a não reclamar de nada nos próximos 7 dias, nem em voz alta, nem em sua mente. Você terá que manter isso pelos 7 dias inteiros. Por quê? Porque nos primeiros dias você pode ainda estar lidando com a residual negatividade do passado e levará algum tempo para se livrar disso. Se você é alguém que costuma reclamar, esqueça a ideia de atrair o sucesso por enquanto. Para a maioria das pessoas, alcançar o ponto neutro já é um grande começo. A atitude de culpar, justificar e reclamar tem o mesmo efeito que tomar pílulas. Ela serve apenas para aliviar o estresse e a tensão do fracasso. Pense nisso. Se uma pessoa não estivesse enfrentando o fracasso de alguma forma, por que precisaria culpar alguém, justificar suas ações ou reclamar? A resposta óbvia é: não precisaria. A partir de agora, sempre que se pegar culpando, justificando ou reclamando, pare imediatamente. Lembre-se de que está criando sua própria vida e atraindo sucesso ou negatividade a cada momento. Escolha cuidadosamente seus pensamentos e palavras. Agora, você está pronto para descobrir um dos maiores segredos do mundo. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Entendeu bem? Afinal, quem ouviria suas reclamações? Oh, não, meu iate está arranhado. A resposta seria: e daí? Por outro lado, ser vítima tem suas recompensas. O que as pessoas ganham ao se colocarem nesse papel? A resposta é: atenção. Isso é importante? Sem dúvida. Muitas vezes a atenção é tudo o que a maioria das pessoas busca. E o que as leva a procurar atenção é o erro comum de confundir atenção com amor. Acredite,
É praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está constantemente necessitando de atenção. Essa necessidade coloca as pessoas em uma posição vulnerável, à mercê dos outros. A busca por atenção leva a cometer atos tolos para obtê-la. É fundamental separar atenção de amor por vários motivos. Primeiro, você terá mais sucesso. Segundo, será mais feliz. Terceiro, terá a chance de encontrar o verdadeiro amor em sua vida. Na maioria dos casos, aqueles que confundem atenção com amor não amam genuinamente no sentido espiritual da palavra, mas sim de forma egoísta, como na frase: "Amo tudo o que você faz por mim". Isso torna o relacionamento apenas sobre si mesmo, não sobre a outra pessoa, ou pelo menos sobre ambos. Ao separar a atenção de amor, você se liberta para amar alguém pelo que essa pessoa é, e não pelo que faz para você. Como mencionado antes, uma vítima verdadeiramente rica não existe. Portanto, para continuar no papel de vítima, aqueles em busca de atenção fazem de tudo para evitar verdadeiramente enriquecer. É hora de tomar uma decisão. Você pode ser uma vítima ou pode ser rico, mas não pode ser ambos ao mesmo tempo. Lembre-se, toda vez que culpar alguém, se justificar ou reclamar, estará sabotando suas finanças. É hora de recuperar seu poder e reconhecer que você cria tudo em sua vida, o que existe e o que não existe. Observe que você cria sua riqueza, sua falta de riqueza e todas as possibilidades intermediárias. Agora é a hora de reprogramar sua mente. Repita esta declaração em voz alta. Eu mesmo crio meu próprio sucesso financeiro. Tenho uma mentalidade milionária. Agora haja escrevendo nos comentários. Eu mesmo crio meu próprio sucesso financeiro. Antes de terminar, vou deixar mais uma dica prática para fortalecer essa nova mentalidade. A dica é: sempre que se encontrar culpando, justificando ou reclamando, passe o dedo indicador na garganta horizontalmente para lembrar que esse comportamento pode prejudicar sua vida financeira. Embora pareça rude, é menos prejudicial do que culpar os outros, se justificar e reclamar, e ajudará a eliminar esses hábitos destrutivos. E, finalmente, lembre-se de se inscrever em nosso canal do YouTube sobre finanças para continuar aprendendo e crescendo em seu caminho rumo ao sucesso financeiro. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Até a próxima.